Eu quero convidar vocês para nós lermos no livro de Isaías, capítulo 6. No domingo passado já trouxe uma palavra baseado inicialmente nesse texto de Isaías. Eu quero retomar novamente. De vez em quando Deus abre alguns textos que eu já ministrei no passado, que gostava de ministrar, às vezes com uma perspectiva, Deus traz com perspectiva diferente. Quantos de vocês agradecem e são gratos a Deus por poderem falar? Quantos gostam de falar? Alguns, como eu, não gostam de falar. Não vou perguntar, que levante a mão quem não gosta de falar. Você vai dizer, mas pastor, você fala bastante. Mas eu prefiro não falar. Sempre preferi não falar. Eu sempre tenho a tendência de não falar. Eu gosto de ouvir. Posso ficar horas ouvindo. É um dom que Deus me deu, ouvir. Mas ainda estou aprendendo a ouvir. Eu tenho aprendido a gostar de falar. Mas não é algo que sempre foi natural. Eu sempre gostei de ouvir. Mas eu também fui ferido. Para que eu não... aonde Deus marca você, quando você vem a este mundo, para desenvolver um dom, para desenvolver uma virtude, ali o diabo tenta marcar você para ferir você, para que esse dom e essa virtude não glorifique a Deus. Então eu era um homem que não gostava de falar, não porque, como hoje, que eu tenho aprendido a ouvir, e aprendido a ser cauteloso no falar. Agora é maravilhoso falar, quando estamos inspirados por Deus. E aí eu aprendi a falar. E eu tenho aprendido a falar. Com a inspiração de Deus. Não que tudo que eu falo é inspirado por Deus. Eu tenho que vigiar como todo mundo. Porque o que falamos passa pelo que ouvimos. O que ouvimos influencia o que falamos. Não falamos nada que um dia não tenhamos ouvido. Ou o que falamos foi por influência do que já ouvimos algum dia. Nascemos ouvindo a voz de nossa mãe e de nosso pai. Antes de nascer, ouvíamos a voz deles, embora não tínhamos maturidade mental, intelectual, emocional para compreender, mas por instinto compreendíamos a voz da mãe. E muitas crianças reagem no ventre à voz da mãe e do pai. Para ver que isso é um mistério. Mas quando nascemos, não nascemos falando. Não sabíamos falar. Mas nascemos num lar em que as pessoas falavam. Elas se comunicavam como adultos. Não estou falando se sabiam se comunicar. Mas elas pensavam que sabiam se comunicar. E aprendemos a falar. A primeira palavra, não soletrando bem, até que aprendemos a soletrar. Muitos dos nossos pais riam de nós por falar palavras erradas. Era engraçado, tudo é engraçado quando uma criança fala uma palavra errada. Não é verdade? Mas temos que ver além do que é engraçado. Temos que ensiná-los a falar corretamente. Não só a pronúncia, mas o sentido do que falamos e do que ensinamos nossos filhos a falar. Nós temos um pai, e ele nos trouxe a este mundo para nós aprendermos a falar a sua verdade, o seu amor. Se Deus é amor, nós somos seus filhos. Temos que ser uma expressão desse amor em tudo que falamos. Em tudo que Deus fala, Ele fala revelando o que Ele é. Em tudo que falamos, nós falamos revelando o que nós somos, onde estamos. Isaías 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha, por cima de quem? Do Senhor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam, então eles falavam. Os anjos falam? Os anjos falam, os anjos cantam. Que maravilha, né? Se você visse um anjo hoje, como que você ficaria? Você correria até ele e abraçaria ele? Como você vai ver anjos? Eu prefiro ver anjos do que demônios. Quantos já viram demônios? Quantos já sentiram a presença de demônios? Quantos já sentiram uma atmosfera onde demônios estão presentes? Muitos de nós sentimos esses ambientes como vítimas. Mas Deus está promovendo você, ou está para promover você em breve. Você vai sentir esses ambientes como um libertador, como alguém que vai mudar esses ambientes. Aleluia. Mas você tem que estar acostumado a viver em outros ambientes. Ambientes aonde Deus promove quem Ele é. Ambientes onde Deus promove o que Ele faz, as suas obras. E não há obra mais linda, mais preciosa, mais formosa de Deus do que você. Você é uma obra-prima. Eu morei muitos anos, muitos anos é verdade, em um edifício bem ao lado do Bourbon, bem próximo, quase junto do Bourbon, que tinha o título Opus Alpha. E um dia eu quis saber o que quer dizer Opus Alpha. Opus eu já sei, obra. Alpha. Aí eu me dei conta, Opus Alpha. E aí eu entendi que batizaram aquele edifício como obra-prima, primeira obra. E eu morei num edifício, num apartamento de um edifício que estava batizado obra-prima, ou primeira obra. As marcas de Deus. Procure as marcas de Deus na sua vida e você verá. No seu nome, em algumas características suas, você vai ver sinais de Deus, que Deus quer afirmar isto. Não procure as marcas do mundo, não procure as marcas do pecado, procure as marcas de Deus. Tente entender qual o sentido delas. Deus está falando contigo. Por isso os anjos também falam no céu. E eles cantavam, não só falavam, e cantavam e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Olha o cântico dos anjos, conforme eles iam cantando, um serafim estava aqui, ele cantava Santo, e o trono de Deus se movia para receber aquela adoração. O outro cantava aqui Santo, o trono de Deus se movia para ele receber essa adoração. Deus se move para ver aonde está aquele que o adora na terra, para ele receber sua adoração. Deus se move por causa da sua voz. E diz que o lugar se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, dizia Isaías, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías estava em um culto. Não era um culto com uma dimensão pequena, mas era um culto com uma dimensão grande. O trono de Deus era o púlpito, e o ministério de louvor era os serafins. E de lá vinha uma mensagem para o coração do profeta. O profeta estava na terra. Ele estava vivendo
um período da sua vida, e a nação de Israel também estava vivendo um período de sua vida bem distinto da revelação que Deus traz para ele. Imagine que num culto como aquele, cheio de uma presença tão intensa, tão real, tão poderosa de Deus, Isaías não conseguiu entrar naquele ambiente. Isaías não conseguiu interagir naquele ambiente. Muitas vezes nós estamos assim. Às vezes já nem temos mais vontade de ouvir hinos de louvor a Deus que nós ouvíamos antes. Às vezes não temos mais nem vontade de ler a Bíblia como a palavra de Deus para as nossas vidas. Às vezes não temos mais vontade de orar, de conversar com os irmãos sobre as coisas que nos edificam em Deus e na fé que nós temos. Vamos perdendo o vigor da nossa conexão com Deus. E às vezes não nos damos conta onde perdemos, como Isaías. Ele não sabia como que ele chegou a essa condição. Ele simplesmente, no momento em que Deus o convida para um ambiente, para um culto, para um momento de revelação gloriosa da sua presença, Isaías não está à altura. Isaías não está preparado. Ele não consegue entrar nessa atmosfera. Ele não consegue interagir com esta glória, com esta intimidade de Deus, com esta revelação da formosura, da beleza, da santidade de Deus para a vida dele, para que ele anunciasse à nação. Mas tudo que ele diz é algo totalmente desconexo com aquele ambiente, com aquela revelação. O que ele diz é: ai de mim. O que ele expressa é um clamor de dor, de medo, de condenação, de culpa. O peso que está sobre este homem não é o peso da glória do Senhor, não é o peso da presença de Deus. E ele declara o que fazia ele se sentir assim. Era se aperceber que ele era um homem de lábios impuros, e que os lábios dele não eram diferentes dos lábios dos demais daquela geração, daquela sociedade. Ou seja, o que ele está dizendo? O que é alguém de lábios impuros? Não é alguém que pensou que era chocolate e quando provou alguém pregou uma peça e fez bem certinho como um chocolate de barro. E aí ele diz: não é chocolate, é barro. E aí ficou com os lábios sujos. Não era isso. Os lábios impuros fala de uma linguagem, fala de uma maneira de falar. Fala de palavras que eram proferidas pelo profeta. Mas o profeta não era um homem de Deus, não proferia palavras de Deus também. Mas nessa condição que ele é revelado por Deus, Deus revela o íntimo dele. E no íntimo dele, ele se contaminava com o mundo em que ele vivia. Muita coisa do que ele ouvia, muita coisa do que ele falava, tinha uma influência da sociedade daqueles dias. Então ele grita por socorro. E ele denuncia também o que trouxe esse peso tão grande de condenação e essa revelação. Ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um profeta como Isaías, quando visse o Rei, quando visse Jesus na sua glória, quando visse o Pai na sua glória, não deveria se regozijar? Nós não deveríamos ter uma comunhão e uma alegria em estar num ambiente onde Deus está? Nós não deveríamos ter prazer de dedicar um tempo precioso cada dia, orando no nosso quarto, buscando Deus em secreto, porque Ele diz que aquele que o busca em secreto, ele é recompensado. Deus o recompensa. O recompensa porque Ele está lá. Diz que Deus que vê em secreto. Então o olho do Senhor está buscando a mim e a você em um lugar secreto, aonde nós podemos ter um acesso
à sua presença, à sua intimidade. O profeta vive essa experiência tão marcante porque ele se dá conta que os seus lábios são impuros, a sua linguagem, o que ele fala. Eu quero falar esta noite sobre o poder das nossas palavras. As tuas palavras têm poder? Qual é o poder que as tuas palavras têm? É o poder de edificar, é o poder de curar, é o poder de abençoar, é o poder de falar das coisas lindas que as pessoas têm ao seu redor? Ou as tuas palavras produzem um peso de crítica, um peso de condenação? Como você está treinado? Em que escola você estudou e se tornou doutor? E, pelo que eu me lembro, a maioria aqui, se não quase todos, ou todos, falaram que gostam de falar. Eu fui o único que... E esse que veio, eu disse, olha, eu estou aprendendo a gostar. Então, se você gosta de falar, você é doutor em linguagem, idioma. Você é doutor em comunicação. Tem muitos que falam se sentindo verdadeiros doutores. Eles humilham os outros no que falam. Eles expõem o erro dos outros. Logo eles estão dizendo de si mesmos, eu sou perfeito. Tu tem os defeitos aí. E eu vou expor alguns. Porque Deus me ungiu, há uma unção nova. Eu estudei, sou doutor. Deus me fez doutor em falar para expor o que está errado. Diz um profeta que ver o erro, até quem tem um olho só é capaz de ver. Mas ver solução é mais difícil. Então, às vezes nós estamos andando nos lugares baixos, como o profeta achou que ele estava nos lugares altos. Mas quando Deus vem e mostra a sua glória e chama o profeta para cima, ele não consegue subir de nível, ele não consegue abraçar o Senhor, ele não consegue entrar naquele nível que Deus está chamando ele. Eu digo, você está pronto para viver experiências novas com Deus? Você está pronto para caminhar num nível de fé que você ainda não experimentou? Você está pronto para ser um homem de oração e ver Deus ou mover você em oração e fazer coisas extraordinárias, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas? Você está pronto para orar pela sua empresa e ver Deus começando a abrir caminho e mostrando como Ele vai cuidar de ti este ano? Abrindo portas que não podem ser abertas por força humana, mas pelas tuas orações. Deus quer te dar o segredo de como orar, como buscar a sua face. Mas tudo que vimos é tempos difíceis como Isaías. E a nossa pregação é tão dura às vezes para os outros. A nossa comunicação é tão dura para as pessoas. O que falamos às vezes vai criando um ambiente. Na visão de Isaías, Deus estava sendo adorado no céu, mas estava sendo mal representado na terra. Como estamos representando Deus na terra? Deus continua sendo adorado no céu. Isaías viu isso, os anjos, os serafins adorando o Senhor. Além de adorá-lo, diziam, santo, santo, santo é o Senhor, e a sua glória se vê sobre toda a terra. Ou toda a terra está cheia da sua glória, diz a versão que eu tenho aqui. Então, o profeta Isaías mostra um Deus irado, disposto a exterminar a nação de Israel, enquanto os anjos adoram um Deus santo, majestoso, que libera a sua glória sobre toda a terra. Os lábios do profeta estão contaminados pelas injustiças e pelo pecado da nação de Israel e da sociedade naqueles dias. O poder das nossas palavras, a natureza do que falamos. O que falamos tem uma natureza. Qual é a natureza espiritual daquilo que nós falamos? Daquilo que nós abrimos a nossa boca no dia a dia para proferir? Desde que acordamos, quais são suas primeiras palavras? Antes de ir dormir, quais são suas últimas palavras? Antes de almoçar e comer, quais são suas palavras? Antes de se encontrar com uma pessoa, quais são suas palavras?
Quando você chega em casa do serviço, quais são suas palavras? Quando você recebe aqueles que chegam em casa, você chegou primeiro, quais são suas palavras? Muitas vezes são de cobranças, são de juízo. Que a sua boca seja uma fonte de vida. Que a sua boca seja uma fonte de vida. A vida está no poder da língua. A vida está no poder da língua. Provérbios 18. Versículo 4 diz: as palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. A sabedoria vem pelo que falamos e pelo que fazemos. Mas as palavras de uma pessoa são águas profundas. Coloque esse Provérbios no teu coração. Seja alguém mais atento no falar, mas seja alguém atento no que você ouve. Porque as palavras de uma pessoa são profundas. Às vezes não paramos para ver que o que falamos, às vezes não pensamos no que falamos. Mas há uma profundidade mesmo que você fala sem pensar. Porque isso vem de raízes, de coisas que estão enraizadas dentro de nós, sejam boas, sejam ruins. A palavra de Deus, quando está enraizada dentro de nós, é o que prevalece em nós, como prevaleceu em Jesus. No deserto, quando ele estava 40 dias sem comer nada, ele estava com muita fome. Ele estava sendo tentado pelo diabo. Uma das coisas que o diabo tentou foi justamente na fraqueza de Jesus. E ele disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus disse: não está escrito. Ele cita a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, na fraqueza, a palavra de Deus te fortalece. Mas se você não tem ela enraizada dentro de você, o que vai prevalecer é o que tem raiz dentro de você. Isso vai sair como uma expressão de palavras. No mesmo Provérbios 18, nós vamos ver no versículo 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Ou seja, há um prazer em se falar muita coisa. Há um prazer em se falar muita coisa. Tem pessoas que não conseguem se aquietar, elas estão sempre falando, rindo, mexendo com os outros, zombando. Eu já fui assim. Houve um período na minha vida, na minha juventude, que eu aprendi a falar. E aprendi a ter um sarcasmo no falar. Eu estava sempre colocando apelido nas pessoas. Eu cansei de que colocassem apelido em mim. E eu aprendi a me defender. Tinha um treinador de futebol que dizia que a melhor defesa é o ataque. Tem pessoas que descobrem isto. E eu tinha descoberto isto. Então eu estava sempre colocando apelido nas pessoas. Como eu comecei a ler e ter uma boa leitura, então eu tinha sempre argumentos para falar às pessoas e fazia com que elas me respeitassem. E eu andava entre os meus amigos que antes não era tão respeitado, e agora eles respeitavam porque o negão sabia o que falava. O negão fala bem, olha. E muitos queriam conversar comigo. E eu me sentia afirmado assim. Mas não sabia que o orgulho estava crescendo dentro de mim, criando uma estrutura de defesa e de proteção. Mas muitas vezes eu humilhava as pessoas e feria elas. Hoje, olhando para trás, eu me arrependo. Eu pudesse lá atrás conhecer cada um deles, mesmo que hoje estejam como eu já, mais maduros, e pedir perdão a eles eu faria. Porque hoje o meu coração é assim. Ele sente essa necessidade
reparar o dano. Ou seja, há um prazer em falar muita coisa. Por isso que diz aqui do fundo, ou melhor, do fruto da boca, o coração se farta. O que é o fruto da boca? São palavras. E Jesus diz que o coração, que a boca fala do que o coração está cheio. Então quando falamos, nós aliviamos o nosso coração. A boca denuncia a natureza do nosso coração. Por isso que do fruto da boca, o coração se farta. E diz mais o 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Eu quero colocar dessa forma. E a vida está no poder da língua. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida está no poder da língua. Nós precisamos todos os dias expressar a vida. Mas diz também que a morte também está no poder da língua. Ou seja, algo está disputando. Dois reinos disputam o nosso direito de falar. E esses reinos são representados pela vida, que é Jesus, que é o rei desse reino. E pela morte, que é representada pelo maligno. Então que a sua boca seja uma fonte de vida e de poder, de autoridade. Não há meio termo. O que falamos sempre terá um impacto eterno, ou na eternidade, não só aqui. O que nós falamos é de grande poder. Sabe, nós temos falado nesses dias sobre santificação, sobre santidade. E eu continuo trabalhando essa questão. Uma das áreas que Deus quer santificar é os nossos lábios, porque isso traz santificação e arrependimento ao nosso coração. Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ele fala sobre a felicidade do homem e o poder das palavras. Qual a relação que há entre a felicidade de uma pessoa e o que ela fala? O poder das suas palavras. Hoje se fala muito de felicidade. Hoje se ensina muito sobre as pessoas serem felizes, terem sucesso. Mas só a Bíblia tem o fundamento para nós verdadeiramente termos uma felicidade que seja completa. 1 Pedro 3,8 diz, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Quando diz não paguem mal com o mal, nem ofensa com ofensa, não é uma opção, não é um bom conselho. Se tu quiser seguir ou não, mas é uma advertência para nós não sofrermos danos, para nós construirmos uma vida saudável. Então diz mais, pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Palavras de bênção. Responder quem com palavras de bênção? Quem nos ofende. Ou seja, diz que não devemos responder ofensa com ofensa. Quem nos faz o mal. Não respondam o mal com o mal. Então diz pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados. Quantos receberam esse chamado? Assuma e diga, Senhor, eu aceito o teu chamado para ser um homem que profira palavras de bênção todos os dias.
sobre todas as situações, a fim de receberem bênção por herança. O que estamos recebendo por herança? O que está batendo a nossa porta? O que semeamos? O que estamos construindo? As nossas palavras têm grande poder para produzir algo. Então, se o fim é nós recebermos por herança aquilo que as palavras estão produzindo, diz a sequência o 10: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Sem querer, nós podemos acessar o fluxo do mal. Vou repetir: sem querer, nós podemos acessar o fluxo do mal. Muitos de nós acessamos sem querer. Às vezes a gente tenta ser elegante com as pessoas, simpático com as pessoas. Às vezes entra num assunto, concorda com elas, mesmo sendo um assunto que nós não deveríamos nem sequer ouvir. Mas nós tememos mais os homens do que a Deus. Nós nos importamos mais com as pessoas. O 11 diz: afaste-se do mal e pratique o bem. Como iremos nos afastar do mal? Desejando dias felizes e refreando a língua do mal. O que é refrear? É ter uma atitude de autoridade e de controle sobre o que falamos, sobre a maneira que conversamos. Tem pessoas maliciosas. Tudo que elas falam tem que ter uma conotação, uma piada, uma conotação. A maneira que elas tratam as mulheres, a maneira que elas tratam as pessoas que têm opções diferentes, sexuais ou em outra opção de vida. Mesmo que muitas coisas sejam pecados, mas nós não temos que rir. Nós não temos que achar engraçado aquilo que nós deveríamos chorar e orar diante de Deus para que sua glória venha e transforme pessoas e salve pessoas. O inferno é real. Nós não estamos num parque de diversão. Mas o diabo muitas vezes tenta nos enganar, nos assediando com tantas coisas que a gente não observa o quanto isso tem nos afetado. Mas aqui diz: afaste-se do mal e pratique o bem. Como iremos nos afastar do mal? Nos ocupando em praticar o bem, o que é certo. Se vocês forem observar o Salmo 34, ele fala a mesma coisa que Paulo fala aqui. 34:11 diz o seguinte: venham meus filhos e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Quantos querem viver muitos anos ainda? Até Jesus voltar. E se Ele não voltar, você vai viver ainda e ser idoso. Amém? Treinar e preparar as novas gerações que virão. Não diga que essas gerações são difíceis. Somos nós que somos lentos. Porque a sabedoria e o temor de Deus, sabe, as gerações passadas diriam também dos seus filhos: que geração difícil. Mas Deus continuou sendo Deus em cada geração. Cuida o que você fala. Diga que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre os teus filhos, sobre essa geração. E agora não foi um amém muito animado. Mas em nome de Jesus eu quebro o poder
da incredulidade que está sobre nós. Que Deus nos mostre a visão da sua glória como mostrou para Isaías. Isaías estava olhando para aquela geração e vendo uma geração condenada. Nós estamos desanimados muitas vezes, mas o Espírito do Senhor está animado. Os Estados Unidos está vivendo um tempo em que o fogo de Deus está despertando tantos jovens, os mesmos jovens que aqui no Brasil grande parte deles estão atolados no pecado, nas drogas, na tecnologia, na internet, nas redes sociais, nas sociedades onde perpetua o vício e a prostituição, o vício das drogas e a prostituição e a bebida. Já peguei alguns Ubers que espontaneamente começaram a falar de quantos jovens eles pegam e a condição que pegam, muitas vezes levando em festas noturnas, jovens às vezes de famílias onde os pais têm um poder aquisitivo muito bom, jovens que estudaram, jovens que têm, mas por dentro está faltando muitas coisas que só Deus. Então não despreze o que você tem. Você tem Jesus, você tem a palavra de Deus. Se levante e comece a trabalhar com aquilo que você tem. Ser fiel no pouco e no muito. A felicidade humana está no poder das suas palavras. Então, se nós quisermos ter longevidade, ver o bem, precisamos refrear a nossa língua do mal e os lábios de falar palavras enganosas, palavras que não são verdadeiras. Elas estão na gíria, elas estão na linguagem popular, estão tão pesadas. E eu tenho me corrigido todos os dias, porque o Senhor está ministrando a minha vida fortemente. Eu e a Miriam fizemos uma aliança de nós chamar a atenção com jeito, com amor um do outro. E também a Ruth, damos essa liberdade a ela, para nos ajudar a mudar a nossa cultura. Porque é uma cultura como Isaías. Ele estava acostumado a uma cultura que estava impregnada por uma linguagem errada, por uma linguagem que isentava Deus, mas que afirmava o ser humano. E um ser humano decaído. Há um fluxo profético nas palavras. Todas as palavras têm um fluxo profético. Se as palavras têm poder, elas destroem ou elas criam algo. Deus muitas vezes deu o poder. Quando Ele deu o poder para Elias subir o Monte Carmelo, chamar a nação de Israel ao arrependimento, Elias não precisou mais viver escondido. Ele viveu escondido por anos. Deus deu uma palavra para ele: esconda-te, vai ao ribeiro de Querite. Depois diz, vai a Sarepta. E lá Deus o guardou. Deus deu direção para ele, Deus deu endereço para ele, aonde ele deveria se refugiar. Mas quando o Senhor o chamou e disse, agora te mostra, Elias estava tão acostumado a estar protegido nos abrigos que Deus levou ele a estar, que ele ficou com medo. Ele disse, mas e se devo me mostrar mesmo? Vai te mostrar, Acabe. Vai e chama a nação ao arrependimento. Chama eles ao Monte Carmelo. Elias também subiu o monte, chamou a nação, chamou Acabe, chamou Jezabel. Ali ele estava caminhando debaixo de uma palavra de Deus. A palavra de Deus veio e ele obedeceu. Ele aprendeu a caminhar. Nós temos que aprender a caminhar guiados pela palavra, alimentados pela palavra, sustentados pela palavra de Deus. É essa palavra que temos que absorver. É essa palavra que vai curar os nossos ossos, vai curar o nosso corpo de um modo geral, vai curar nossa alma, nossas emoções. A palavra de Deus tem o poder que Deus tem. Se você está se alimentando da palavra de Deus, você está se alimentando de Deus. E esse Deus é poderoso para fazer você
viver um processo de quebra de alianças e maldições, mas instituir novas alianças que está relacionada com a vida. As palavras, elas têm poder. E qual o poder que essas palavras têm? A palavra ela tem tanto poder que ela desenvolve uma natureza profética. Muitas mães diziam: vai acontecer isso, e acabava acontecendo. Às vezes era sabedoria e conselho, mas nem sempre. Às vezes era o poder da palavra de uma mãe, da palavra de um pai. Então nós precisamos saber qual a fonte que está liberando um fluxo daquilo que nós temos falado. Há 3 fontes: humana, diabólica ou divina. Deus deu poder ao homem para falar, para ele dar nome aos animais. Mas o poder que Deus deu ao homem, ele se comunicava com Deus. Ele falava e ouvia. Ele interagia claramente com Deus, como os animais não o faziam. Mas de alguma forma o homem falava com os animais e os animais obedeciam. Nós temos uma cachorrinha em casa, a Molly. E às vezes eu falo com ela e ela me obedece. E eu aprendi isso, que eu posso exercer a autoridade sobre ela, mas nem por isso eu deixo de tratá-la com respeito, com carinho. E agora, não sei se foi ontem eu estava no sofá, e a gente não deixa ela subir no sofá. Se você deixa, não estou falando para você não deixar, o sofá é teu. Mas nós não deixamos a Molly subir no sofá. E já falamos isso para ela. Mas às vezes o ímpeto, o instinto dela é tanto por um colo, por chegar mais próximo de nós. E ontem ela estava que ela se assanhava, ela vinha e saltava, e eu ficava só olhando. E uma hora ela ameaçou e eu disse: tu sabe que não. E ela não precisou gritar, eu apenas disse isso. Quando nós caminhamos com Deus em unção, há um poder profético fluindo em você. Quando você abre a boca, e quando você ora, e quando você clama a Deus, quando você fala com o inimigo, aleluia! Deus não te colocou vazio aqui, mas o diabo tem tentado encher você de tanta coisa, para você não ser cheio da glória, da presença, do amor, do poder de Deus. Essa semana tem sido uma revelação tão tremenda, a maledicência. Maledicência, lechonará, o judeu fala, lechonará é a palavra de maledicência. Mesmo que seja falar de uma coisa verdadeira de alguém, mas que expõe ela, isso é maledicência. Lechonará. Por isso Deus tem quebrado estruturas dentro de mim, para mudar a minha vida. Não é fácil porque acostumamos muitas vezes. Leshona Tov é o contrário, é falar bem, é abençoar. Ah, pastor, mas tem um cara que mente, que faz isso, faz aquilo, acho que não tem nada bom nele. Procure uma coisa boa e fale dessa única coisa. Sim, mas e das outras? Não fale. Você não foi chamado para falar dessa. Ore por essas coisas. Ah, mas aquele lá é mentiroso. E o certo seria, aquele lá mente. O pecado dele não define ele. Quem define ele é Jesus. Mas não exponha o pecado das pessoas. Não exponha os erros delas. Você não foi chamado para isso. Isso traz um peso sobre a sua vida. Um peso de culpa, um peso de condenação. Eu sei que é duro e talvez alguns estão sentindo algo mexer dentro de você. Porque nós temos sentido isso. Essa semana eu estava aqui orando. Eu estava sentindo um peso de oração, uma necessidade de orar.
Eu tinha saído, não lembro, mas era acho que era um atendimento. Eu precisava orar, tinha uma reunião depois à noite. E eu me deitei de costas, às vezes eu deito de costas, e fiquei orando ali, buscando a Deus. E quando eu comecei a entrar na sua presença, e eu estava me achegando ao Senhor, tinha rompido aquele peso. E eu vinha orando esta semana também sobre esta questão, para que Deus santifique a minha alma, meus lábios, minha mente. Porque eu não quero mais cometer os erros que eu cometi. Mesmo Isaías cometeu esses erros, e Deus o purificou. Eu preciso ser purificado. Você precisa ser purificado. Nós precisamos ser purificados. A questão é se você quer ou não. Eu quero. E há uma batalha nisso, e o inimigo trava uma luta para não deixar. Eu estava aqui orando, de costa, quando de repente eu senti. Eu não tinha cortado os cabelos, eles estavam mais grandes, mas eu não sou cabeludo, né? Eu senti algo assim, e eu pensei, deve ser uma mosca. Então eu fiz assim e continuei orando. Eu estava orando, eu só fiz assim e continuei. Eu não queria perder aquele momento, eu estava me achegando mais ao Senhor. E de repente eu senti de novo. Então eu fiz assim. Quando eu fiz assim, eu percebi na minha mão algo. Então eu levantei. Eu não me assustei, porque eu estava na presença de Deus. Quando eu levantei, havia uma cobra. E eu não sabia se eu estava, era uma cobra cega, mas era uma cobra. Eu não sabia se eu estava tendo uma visão ou se era real. Ela estava tentando, ou não sei, mas ela acho que estava tentando passar debaixo do meu pescoço. E eu repreendi. Porque para mim, mesmo que era uma visão natural, não era sobrenatural. Mas eu entendi que era a figura do que eu estava orando. O espírito de maledicência. Porque eu estava orando pela igreja. Eu tenho orado por mim, pela minha casa. A Miriam tem orado, tem vivido também uma experiência tão forte, tão tremenda. Mas nós temos orado pela igreja. E eu tinha orado aqui pela igreja. Para que Deus trouxesse um tempo de rompimento. Para que Deus mude a nossa linguagem. Eu nem sabia se eu ia ministrar essa palavra no domingo. Então eu percebi que ela estava ali. Eu fiquei tentando a princípio entender, mas da onde vem uma cobra cega? Nunca ocorreu isso. Nós estamos aqui há anos e nenhum outro prédio eu tive uma experiência como tal. Para mim não foi casualidade. E a cobra, ela tem a figura de alguns demônios. Então, deixa eu te dizer, e eu repreendi porque eu disse, aqui tu não vai ficar. Tu não tem lugar. Aqui se reúnem os santos de Deus. Esse lugar está consagrado ao Senhor. Esse não é lugar de maledicência. E depois eu deixei, ela foi indo devagarinho. Mas depois eu pensei, não, eu vou tirá-la daqui. Então fui lá, peguei uma vassoura e uma pá. E levei ela e coloquei para que ela não a matei. Se fosse uma cobra venenosa, então eu a mataria para não correr nenhum perigo, nem eu e nem outra pessoa aqui. Então joguei ela por baixo, ela desceu, não a vi mais. Mas foi uma experiência que me chamou a atenção. E eu creio que Deus permite muitas vezes para nos mostrar a veracidade de realidades espirituais que nós estamos enfrentando. Então muitas vezes nós precisamos expulsar esta cobra da maledicência, da murmuração, da fofoca. E eu comecei a estudar, e isso é tão profundo. Às vezes a Miriam para e diz, posso ler alguma coisa para ti? Pode. E ela vai indo, e às vezes eu estou vendo algumas coisas e me impacta. Quão profundo isso é. Então, essas três fontes, Deus deu poder ao homem para que ele fale. Isso nos torna semelhante ao Senhor. A segunda coisa, o diabo sempre tenta influenciar o fluxo da comunicação, porque ele sabe o poder das palavras. Eu vou correr um pouquinho para nós. O terceiro é que Deus sempre fala com o homem e deseja ser ouvido e atendido. O eco de suas palavras é a nossa condição de aprendizagem ou de aprendizado e de obediência. Então as palavras, elas têm poder. E elas se conflituam na terra. Porque tem três fontes. O homem em desarmonia com Deus falando.
E o inimigo tentando capturar a linguagem desse homem. Quando ele fala na carne, influência da carne ou das suas emoções feridas, da ira, da indignação, da murmuração, da rejeição, do ressentimento. Quando o homem fala inflamado por uma alma, por um coração que não se rendeu plenamente a Deus, que não foi plenamente liberto, que não se arrependeu de todos os seus pecados, de todas as suas inclinações erradas. É uma pessoa que está por aí andando com o sinal aberto. Qualquer um pode, pode captar o seu sinal e influenciar. Você põe uma senha no seu Wi-Fi, né? No seu sinal de Wi-Fi. Por que você põe uma senha? Para só acessar pessoas que têm a senha, porque elas terão acesso. Chega um familiar lá na sua casa, o que é a primeira coisa que eles fazem? Qual é a senha do Wi-Fi? Lá sai você dar aquela senha. Quantos já pensaram em não dar? Não. A gente pensa em tanta coisa, né? E o inimigo está tentando acessar o seu Wi-Fi. Ele está tentando conectar você com as redes dele, para influenciar a sua maneira de pensar. Quantas vezes você fica ruminando e pensando tanta coisa? Seu marido chega aí, você não se aguenta, você tem que falar alguma coisa. Nem tudo que fala são palavras de bênção. Muitas vezes o marido está pensando tanta coisa, ele quase não fala, mas quando abre a boca, as palavras muitas vezes ferem, são duras. Às vezes a gente vê mulheres com o coração duro por tantos anos. São pessoas que temem a Deus, mas elas sabem narrar data e horário em que seu esposo lhe falou algo que feriu seu coração. Que seu esposo diz que ela é que nem a mãe dela. Não faça isso, homem. Porque normalmente quando os homens dizem você é que nem a tua mãe, ele não está invocando coisa boa. Não é verdade. Querida, você é maravilhosa. Você tem virtudes que nem a tua mãe. Ela é uma pessoa cheia de graça. Você também é cheia de graça. Quantas vezes nós homens já falamos isso? Normalmente a gente lembra. E aí tem dois pecados. Você está ferindo sua esposa e você tem uma visão preconceituosa da sua sogra. Precisa se arrepender pelos dois pecados. Porque esse não é o homem que Deus nos chamou para ser. Não é essa visão que Deus quer que governe, que norteie a nossa vida. Dessa forma nós não estamos abastecendo o nosso casamento. Você não está cuidando e pastoreando o coração da sua esposa. Você está abrindo brechas para o inimigo ter acesso. Isso é o que mais fere um relacionamento. Quantas vezes os pais comparam um filho com o outro? Por que você não é que nem o teu irmão? Não faça isso. Os filhos não são iguais. E os filhos são heranças do Senhor. Nossas palavras às vezes estão carregadas de coisas que os nossos pais estiveram carregados. E nem todas elas são palavras, são lechonator. São palavras de bênção, falar bem. Mas é lechonará. Palavras pesadas, falar mal, má fala. Somos sempre tentados a responder de imediato tudo o que nós ouvimos. Mas Tiago 1,19 diz: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ser pronto para ouvir é ter uma sensibilidade para ouvir. Isso é muito precioso, essa palavra. Ser pronto para ouvir, tardio para falar. Porque quando nós não somos prontos para ouvir, o que nós ouvimos provoca-nos a dar uma resposta.
E nem sempre nós discernimos a fonte do que estamos ouvindo para dar a resposta certa. Um exemplo, Eva, lá no jardim do Éden, ela ouviu a serpente. E quando ela ouviu a serpente, ela não discerniu qual era a fonte das palavras que a serpente estava falando. Ela foi influenciada por essas palavras. A serpente infamou Deus, falou mal de Deus. O que disse a serpente? Quando Eva respondeu a pergunta da serpente, que perguntou: vocês não podem comer de nenhum fruto. Vamos ver lá Gênesis capítulo 3. Diz o versículo 1: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse? Você não sente uma malícia nessas palavras? Perceba o que você ouve no dia a dia, e você vai discernir às vezes muita malícia no que as pessoas falam. Fique atenta, não só para o que elas estão falando, mas para o que elas estão ouvindo. A quem elas estão ouvindo? A fonte que influencia o que elas falam. Você pode orar em espírito muitas vezes e repreender a influência do que muitas pessoas estão recebendo. Então diz aqui: mas nós não podemos dar ouvidos e nos deixar influenciar por muitas coisas que nós ouvimos no dia a dia. Então há uma malícia aqui, nós podemos ver. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Essa pergunta da serpente, ela já tinha uma intenção: era confundir Eva. Estava cheia de engano, de distorção. Estava difamando Deus. Estava dizendo: Deus está agindo assim com vocês, não deixando vocês desfrutar de todo esse paraíso, é isso? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Então imagina, ela já conseguiu a porta aberta. Eva já entrou na conversa. Por isso que nós temos que estar atentos e não dar ouvidos a muitas coisas que a gente ouve no dia a dia. Ficar em espírito, fechar o nosso coração, fechar os nossos ouvidos. E se pudermos, devemos com sabedoria, com amor, para não ferir a dignidade das pessoas, para não jogar a culpa sobre elas, mas dizer: querido, por favor, não gostaria de ouvir isso. Precisamos assumir a responsabilidade sobre quem somos e o que nós estamos defendendo. Estamos defendendo nossa história. Nós temos um inimigo muito ardiloso, muito astucioso. Então, no 4 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. O 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha como mudou a situação. Com uma fala, com uma conversa, a serpente inverteu o jogo, difamou Deus e conseguiu se tornar a boazinha na vida da mulher, a conselheira, a influente, a coach na vida da mulher. O 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha o poder das palavras.
como elas influenciam a maneira de pensarmos. E influencia a resposta que nós iremos dar. Quem sabe no dia a dia nós não estamos dando uma melhor resposta para Deus, porque o que estamos ouvindo, não estamos discernindo, que está afetando o nosso coração e a nossa maneira de pensar. Então a mulher poderia chamar o juiz e dizer, e intimar a serpente e dizer: olha aqui, sua mentirosa. Tu disse que nós não morreríamos, pois nós morremos. Nós sentimos vergonha, se bem que fisicamente ela não morreu, nem Adão. E foi acontecendo aos poucos. E esse é o problema, as coisas vão acontecendo aos poucos na nossa vida. O poder da maledicência, o poder de uma palavra maldita, uma palavra falada mal, uma palavra que tem uma natureza errada, que não profere a verdade, que não profere o amor, que não profere uma palavra de edificação. Ela trabalha no coração das pessoas. Então lá no jardim do Éden, imagine, a serpente falou mal de Deus para Eva. E isso corrompeu o coração de Eva. A maledicência, ela fere a dignidade das pessoas. Falar mal de alguém fere o valor que uma pessoa tem. Eu preciso fechar essa mensagem para nós orarmos. Eu vou deixar de fora o que Tiago fala. Mas Tiago diz: irmãos, não faleis mal, porque aquele que fala mal não é observador da lei. Deus é o único juiz. O próprio Jesus fala tantas coisas, mas eu quero terminar com Apocalipse. Apocalipse e Mateus. Primeiro Apocalipse 12. Eu quero ler rapidamente. Apocalipse 12, 7, que diz: então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Lá no Éden era uma serpente. Agora em Apocalipse é olha como cresceu. Quem deu poder e autoridade? Ao diabo. A humanidade, as nações, o homem. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Aqui em Apocalipse, Deus coloca ele como sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui ele é apresentado como sedutor e como o acusador. Então ele seduz e acusa. Ele nos atrai ao pecado e depois nos acusa. Como é que o diabo acusa você? Usando pessoas. Ele acusa com palavras. No dia a dia, no trabalho, você ouve muitas coisas. E se você discernir, grande parte daquilo que te falam é cobrança, é acusação, vem para atingir a tua dignidade. Pastor, o que eu faço? Maior é o que está em nós. Você se fortalece em Deus.
Você se protege e se cobre no Senhor. E estas coisas, elas não terão poder contra você. Maldição sem causa não tem efeito. Essas palavras não terão mais poder se a palavra de Deus tem todo o poder na tua vida. Se você já se arrependeu de tantas palavras que você falou, ou muitas vezes fala, você pode se arrepender esta noite. Você quebra o poder da maledicência. Você quebra a influência desse espírito de maledicência, que é um demônio, a serviço do grande dragão de Satanás, para seduzir as pessoas, para acusar as pessoas, para usar nossas vidas para acusar outras pessoas. Então diz aqui no 11, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Então Deus nos deu a sua palavra para governar a nossa vida, para mudar a nossa maneira de pensar. Mas essa mesma palavra nos ensina como falar, como tratar as pessoas, como orar pelas pessoas, como lidar com o poder das palavras que são dirigidas a nós, fazendo bem a quem nos faz o mal, abençoando quem nos amaldiçoa. O arrependimento quebra todo o ciclo de morte, porque o poder das nossas palavras produzem vida ou morte. E se temos produzido morte, nós somos chamados a arrependimento. E quando nos arrependemos, é quebrado esse ciclo de morte sobre as nossas vidas, sobre aquilo que fazemos. Muitas vezes na ira você amaldiçoa algo. Ah, isso aí não presta. Seja seu carro. Quantas vezes a gente olha para si mesmo e se auto-rejeita. Nós somos tentados a sempre estar olhando para nós. Hoje há muitas palavras positivistas na sociedade e no mundo. Para você construir um ego vaidoso, otimista. Mas isso não te protege do mal. Para fugir exatamente de uma imagem ruim de você mesmo. Ou a gente está sempre olhando para si mesmo, para os seus defeitos, ou está sempre olhando para as suas virtudes. E devemos olhar para Ele, olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Quando você olha para Ele, deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar dos teus defeitos. E não importa quantas virtudes você tem, Deus vai te dar mais. E vai te tornar uma pessoa mais habilidosa, mais capaz de lidar com coisas difíceis. É um tempo de crescer. Não te afirme nas tuas virtudes. Agradeça a Deus pelas tuas virtudes. Às vezes tem pessoas que são virtuosas, mas elas criticam os outros por não serem naquela área que elas são. Ah, eu tenho boa memória. Como é que tu não se lembra? Não. Ore pela memória das outras pessoas. Ah, eu tenho paciência. Como é que tu não tem? Não alimente o orgulho na tua vida. Deus te deu virtudes para você abençoar outras pessoas. Sirva a elas na área em que elas são mais fracas. Eu durante muito tempo não gostava de pessoas falantes. Pessoas que falam pelos cotovelos. Às vezes eu tinha vontade de dizer, dá para silenciar um pouquinho? E foi uma das áreas que eu aprendi a ter uma compaixão tão grande pelas pessoas que falam. Porque às vezes elas precisam ser ouvidas. Elas não aprenderam. Às vezes tu conhece a história delas. Mas eu também tenho compaixão pelas pessoas que têm dificuldade de falar. Eu tinha. Ainda hoje tem coisas que eu não sei como falar. Aí eu preciso ir orar, eu preciso perguntar a Deus como eu abordo esse assunto, como é que eu falo com tal pessoa, como é que eu digo isso. Senhor, eu não sei como falar aqui. Nós precisamos crescer. Esse é um tempo de crescimento. Esse é um tempo de frutificação.
mas é um tempo de libertação, é um tempo de arrependimento. Então, Jesus diz no Mateus 12, 33 a 37, que nós precisamos nos arrepender, porque ele diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, por que podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Isso haveria houve épocas que, se eu lesse uma palavra como essa na Bíblia, eu me sentia tão condenado, tão pesado. Porque eu olharia para mim e veria as minhas fraquezas, os meus pecados. Hoje eu leio uma palavra como essa e eu caio de joelhos diante do Senhor, dizendo: obrigado, porque tu já me libertou, já mudou muito a minha maneira de falar. Mas sonda o meu coração e veja se não há coisas que o Senhor precisa mudar. Porque graças a Deus há esperança em Jesus Cristo. Nós não temos que continuar caminhando e carregando o peso de algumas coisas que carregamos até aqui. Porque no dia do juízo final, nós compareceremos diante dele para receber a nossa recompensa. A recompensa da vida que nós levamos aqui. E essa é a mensagem que eu trago para você esta noite. Uma mensagem de arrependimento. Há esperança para mudarmos em muitas coisas. Mas nós temos que reconhecer, como Isaías: ai de mim que vou perecendo. Isaías precisou se arrepender por causa da natureza das suas palavras. A natureza das palavras de Isaías não era uma natureza boa. Não era uma natureza de edificação, de vida, de poder. E quando ele se arrependeu, o Senhor respondeu. Você tem orado por finanças? Você tem orado por prosperidade? Muitas vezes o que está trancando são nossas palavras. Você tem orado por uma cura física? Muitas vezes o que está trancando são nossas palavras. Você tem orado por salvação no teu lar, salvação de um familiar? Muitas vezes o que está trancando são nossas palavras. Eu quero orar esta noite contigo. Eu quero conduzir esta noite em oração aqueles que querem se arrepender por reconhecer que, como Isaías, nós estamos carregando um peso por causa das nossas palavras. A natureza das nossas palavras nem sempre tem sido boas, mas Deus nos chama ao arrependimento. Arrependimento é uma coisa boa, irmãos. O arrependimento é a salvação. Arrependimento é uma atitude de querer mudar, é uma atitude de mudança, é uma atitude de reconhecer nossas misérias, mas reconhecer um Deus misericordioso, um Deus que está com a mão estendida para nos ajudar. Arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade, é mudança de postura, mas precisa ser um arrependimento sincero do coração. Eu não quero um arrependimento só para você dizer: poxa, eu fui no culto, hoje o pastor falou sobre isso, eu parei para pensar. Precisa ser algo mais profundo. Precisa ser algo que mexa com as nossas entranhas e diga: realmente, eu não fui como eu deveria ser. Eu fiz tantas coisas, eu falei tantas coisas, e eu tenho noção do peso das minhas palavras. Dói, irmãos, como doeu para Isaías, quando nós nos arrependemos de coração. Por isso eu quero orar nesse momento. Se alguns precisam de ajuda para se arrepender, o Senhor está aqui para te ajudar. Vamos nos colocar em pé. O Senhor está aqui para nos ajudar. Sabe, os serafins são guardiãos da glória de Deus, da presença, da santidade de Deus. Mas eles são guardiões no céu e também na terra. Porque quando o profeta Isaías, na antiga aliança, na primeira aliança, ele estava contaminado
Muitos de nós estamos contaminados pelo peso de nossas palavras. Mas eles estavam contaminados. Ele estava contaminado por palavras que tinham encontrado lugar no coração dele. E ele proferiu muitas dessas palavras. Mas quando ele se arrependeu, quando ele gritou: ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, meus lábios também são impuros. Eu critico as pessoas, mas eu também tenho problemas semelhantes. Cometo erros como elas. Peco como elas. Sabe aquela coisa que você olha na tua esposa, que você olha no teu marido, te tira a paz, te deixa nervoso, tenso? Ore sobre isso. Por que você se sente assim? Pare de reclamar pela atitude deles, do teu filho, do teu pai. Pare de viver irado por causa da tua família. Deus não te colocou nessa família para você viver irado por causa do teu pai, da tua mãe, o jeito que ele te trata, o jeito que ela te trata, o teu marido, a tua esposa. Veja por que isso te causa essa reação. Primeiro, deixe Deus tratar com o teu coração. E durante muito tempo eu pregava palavras assim: perdoa ele porque ele te feriu. Mas hoje o arrependimento nos fala diferente. Você não é responsável pelo pecado do outro, mas você é responsável pela maneira que você reage ao pecado do outro. Miriam é uma parte que eu deixei de fora. Ela falou mal de Moisés para Arão, seu irmão. Os dois eram irmãos dela. Ela falou mal. Ela usou palavras de maledicência e falou mal de Moisés para Arão. Quantas vezes a gente tem falado mal das pessoas só porque está chateado, o coração está cheio? Mas se está cheio, Deus precisa receber você. Só Ele pode fazer uma cirurgia e te dar um novo coração. Miriam falou mal de Moisés para Arão, e ela foi acometida de lepra. Deus a puniu e puniu Arão também, porque ouviu. Dá ouvidos também ao que as pessoas falam dos outros. Não dê mais ouvidos. Você se torna cúmplice. Você pratica lechonará, maledicência. E o inimigo entra, traz peso, traz culpa, traz condenação. Depois você vai orar, o céu está fechado. Você ora e coisas não acontecem. E você começa a desanimar na fé. Você começa a esfriar. Essa não é vida. O diabo tenta nos enredar nessas coisas para a gente não alcançar coisas gloriosas que Deus tem para nós. Eu sei que pesou aqui. Como aquela cobra apareceu ali sem explicação nenhuma. Deus precisa quebrar algumas estruturas esta noite. Eu tenho orado por isso e tenho crido. Não é só em mim que Deus quer fazer, mas é em nós. Coloque-se diante dele nesta noite. Fique em oração. Ore aqui nesta noite. Diga: Deus, ajuda-me. Esse peso no meu coração não é pela palavra que o pastor trouxe, mas é pelo que provocou em mim. E eu não preciso de aplausos a palavra que eu trouxe aqui, porque ela não é minha. E essa palavra tem me ferido, ela tem ministrado o meu coração. O serafim desceu do céu, porque ele zela pela glória de Deus na terra também. Deus quer restaurar a sua glória no teu casamento. Era a palavra que me veio, eu vou liberar. Deus quer restaurar a tua glória no teu coração. Deus quer restaurar a sua glória na tua vida, na tua saúde. Deus quer ser um Deus glorioso. Ele queria ser um Deus glorioso naquela nação. E o profeta estava pregando uma mensagem tão forte: ai de quem torce, usa mentira pela verdade, e assim por diante. Ai de quem engana, de quem mente.
Mas Deus queria purificar o profeta. E esses são dias que Deus quer purificar nossas vidas, para que através de nós, nossos relacionamentos sejam melhores. Ah, Senhor, ajuda-nos nesta noite. Estamos aqui clamando a Ti, pedindo ajuda por nosso coração. Nosso coração e esse ambiente não estaria pesado se não houvesse coisas ocultas em nós. Como Isaías estava pesado, nós estamos precisando de ajuda. Às vezes o nosso coração tem sido tão acusador, tão crítico. Às vezes criticamos as pessoas, não gostamos disso, não gostamos daquilo. Mas nos ajuda a nos arrependermos do orgulho que está em nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a nos humilharmos em Sua presença. Tu está aqui para nos abraçar e nos ajudar. E nós pedimos que nos auxilie. Nos auxilie. Nos auxilie. Nos auxilie. Nos auxilie. Vamos adorar o Senhor. Os anjos estavam adorando naquele momento, mas Isaías estava tão pesado. Mas a adoração, ela cria um ambiente, uma atmosfera. E o anjo do Senhor desceu até Isaías. Deus vai tocar sua vida, seu coração. Porque é pelo nosso arrependimento que nós mudamos. Isaías teve que se arrepender antes da nação se arrepender. Nós precisamos mudar em muitas coisas. Mas Deus é conosco, porque Ele já nos fez mudar em tantas outras. Então isso é possível. Aleluia. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti. Me leva onde eu possa ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz, aos Teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade posso me completar. Eu posso me completar.
pés. Aleluia. Quero orar nessa noite, queridos. Muitos de nós tivemos influências em lares e famílias, em culturas, que falar errado era certo, criticar, expor, às vezes até no falar, alguns testemunhos da minha própria família eu tenho tido cuidado para não expor. Mas eu cresci alimentando isso como um pregador. E às vezes o que eu falava feria e machucava as pessoas, mais do que trazia cura. Luciano Subirá conta um testemunho de uma erisipela que ele teve na perna. Há muitos anos atrás, ele congregava, ele não era o pastor líder da igreja, ele congregava numa igreja, ele ainda era mais novo. Já era pastor e era de uma equipe de pastores. Mas ele tinha aquela ferida na perna que não curava, e oravam por ele, e não curava e não curava. E um dia ele começou a buscar Deus e dizer: Senhor, me mostra o que é isso. E Deus falou com ele e mostrou que era por causa da maledicência. Ele disse: mas eu falar mal? Já era um homem com zelo nesta área. E Deus mostrou que um dia o pastor deles chamou a equipe de pastores. E ele falou algo e compartilhou algo. Não lembro se era exatamente da vida dele, o pastor. E pediu que não saísse dali, que ficasse entre eles. Mas depois, numa conversa ou outra, o pastor Luciano compartilhava aquelas coisas. E Deus disse para ele que ele precisava se arrepender e pedir perdão. Porque ele estava praticando maledicência. Então ele orou e pediu que Deus o perdoasse. Se arrependeu. E Deus o curou e o abençoou. Então, às vezes, nós viemos trazendo coisas conosco que nós estamos errando na inocência ou na ignorância. Deus não nos traz condenação. Jesus já foi condenado por nós. Ele quer nos libertar justamente daquilo que nos condena. Mas sem arrependimento, não há perdão. Sem nós reconhecer que precisamos mudar, não há mudança. Às vezes a gente está tão concentrado pedindo a mudança na vida das pessoas, mas não estamos querendo mudar. Eu já vivi isso, querendo mudança na igreja, querendo mudança nas outras pessoas, até que Deus começou a me mostrar que eu precisava mudar também. Deus precisava tratar e ministrar algumas coisas da minha vida. E Deus me pediu que eu não ministrasse fora por um tempo. Eu fiquei, hoje já são acho que 3 anos que eu quase não ministro fora. Voltei, mas não. Deus pediu que eu, na época, tinha aceitado concorrer à presidência do conselho de pastores e tinha aceitado, e depois senti que no meu coração isto pesou. E eu orei a Deus para entender o que estava ocorrendo. E Ele disse que não era o tempo de eu assumir, porque Ele estava me conduzindo por um tempo que Ele iria precisar que eu estivesse focado em muitas coisas que Ele estava falando comigo. Foi duro para mim chegar. Eu lembro que eu falei com o pastor Volney, e ele tentou falar comigo e verificar se realmente eu estava certo. Outros pastores também, que são amigos e pessoas queridas. E eu disse, para mim foi difícil chegar e falar isso, porque estava comprometido. E estou comprometido, mas vivendo um processo. Então, eu tive que dizer não. E às vezes a gente precisa
mudar algumas coisas para a gente se focar naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Faça isso. Se é um tempo de Deus mudar você, dedique uma atenção para orar e para buscar a face dele. Não é fácil nós mudarmos, mas é necessário. E agora ele está começando a me dar palavras para trazer e ministrar de coisas que eu tenho vivido nesses últimos anos. Então, graças a Deus, o pastor Volney se colocou na brecha. A partir daí, foi convidado e assumiu o conselho de pastores. Porque Deus sempre, Ele tem uma direção precisa para as nossas vidas. Qual a direção que Ele está trazendo para você esta noite? Eu quero orar contigo nesse momento. Repita uma oração, dizendo: Jesus, me mostra o que de tudo que eu ouvi nesta noite o Senhor está ministrando o meu coração. Está trazendo luz. O que eu preciso me arrepender? Daquilo que da cultura dos meus pais eu aprendi, eu reproduzi no meu comportamento, na minha maneira de julgar, de pensar, de falar. Quantas vezes eu feri, eu magoei, eu toquei na dignidade de pessoas com o poder das minhas palavras. Eu quero me colocar com o coração aberto diante do Senhor esta noite, porque eu não tenho como fugir da tua presença. O Senhor me conhece, como conhecia Isaías, e eu não quero mais esconder aquilo que pode trazer morte, e que certamente está trazendo morte à minha vida e à minha casa, aos meus bens. Mas eu quero ser uma fonte de vida. Toca os meus lábios, porque eu nesta noite me arrependo de todas as vezes que eu me magoei e que eu deixei o meu coração endurecer pelas palavras que eu ouvi e que roubaram do meu coração a pureza e a essência de um homem verdadeiro, de um homem puro e de um homem temente ao Senhor. Hoje eu clamo pelo fogo do Senhor para que me purifique, para que me restaure, me ensine a perdoar quem tem me ofendido, mas me ensine também a ter um coração quebrantado, um coração amoroso, um coração cheio de compaixão. Não quero mais contabilizar os defeitos das pessoas, mas eu quero abençoá-las e afirmá-las, falando bem delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu oro nesta noite e eu ordeno que seja amarrado o espírito invasor da maledicência, da fofoca, da divisão, da adversidade, da rebelião, da rejeição, do complexo de inferioridade. Todos os demônios que têm agido para gerar em corações, em nossos corações, uma alma pesada, uma alma contaminada pelo veneno da maledicência, pelo veneno da acusação. Pessoas que têm sido acusadas desde a infância, pessoas que têm sido feridas pelo poder da acusação, pessoas que têm uma identidade que precisa ser afirmada, que precisa ser liberta da condenação, da culpa, da vergonha, da inferioridade, da baixa autoestima. Em nome de Jesus, ministra o teu poder, ministra o teu fogo esta noite. Senhor, nós nos arrependemos da imagem negativa que nós aceitamos de nós mesmos. Diga: eu me arrependo, Senhor, da imagem negativa que eu aceitei a respeito de mim mesmo, e muitas vezes não tenho estado aberto para o teu amor, para ser curado das minhas carências. Eu quero ser liberto das minhas carências, que muitas vezes me levaram a estar vazio,
mas eu sei que o Senhor quer me encher do seu amor. Ministra o meu coração, cura o meu coração, em nome de Jesus. Toda a imagem de superioridade que eu tenho deixado, que eu tenho assumido, eu quero renunciar agora, para ter a imagem que o Senhor tem de mim mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ministra as nossas vidas nesta noite, Senhor, trazendo uma revelação da imagem que o Senhor tem de cada um de nós, como o Senhor nos vê. O Senhor não nos vê como o mundo vê, como o diabo vê, como muitas vezes as pessoas viram, mas também nós não conseguimos ver a verdadeira imagem da dignidade que o Senhor colocou em nossas vidas. E nós queremos romper com toda a imagem negativa, Senhor, que nos leva muitas vezes ao pecado, que nos leva muitas vezes a nos afirmarmos, fazendo as coisas erradas que não deveríamos fazer, buscando a pornografia, buscando, Senhor, vícios, buscando tantas coisas erradas, buscando a mentira, buscando, Senhor, estarmos nos alimentando com o que a serpente tem nos seduzido. Quebra o poder de sedução sobre vidas aqui, em nome de Jesus. Quebra o poder de acusação, mas quebra o poder de sedução. Começa a libertar corações, começa a libertar a mente de pessoas aqui. Começa a trazer um fogo purificador, um fogo restaurador da imagem verdadeira que o Senhor vê em cada filho nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Para que possamos adorá-lo, para que possamos exaltá-lo, para que possamos entrar numa outra esfera de intimidade, numa outra esfera de santidade, numa outra esfera, Senhor, de liberdade, de justiça, Senhor, de sermos verdadeiramente abençoados, aonde filhos e filhas aqui, Senhor, precisam viver um processo de rompimento com algumas coisas relacionadas a familiares, relacionadas a amigos, pessoas que não têm sido uma companhia boa, pessoas que têm sido muitas vezes influência negativa nas suas vidas. Ajude-os a romper com esse vínculo emocional, esse vínculo de passividade, esse vínculo, Senhor, de rejeição. Em nome de Jesus, abençoa filhos e filhas aqui para que sejam livres para serem guiados pelo Espírito Santo. Há águas tranquilas, há pastos verdejantes, há uma vida livre, há uma vida de independência. Tem uma mente que possa pensar mais continuamente a Tua palavra. Tenham lábios que possam proferir louvores a Ti, louvores das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro, eu abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém não está bem, não se sentiu bem enquanto eu trazia essa mensagem. E ainda mesmo orando, se não está bem, não saia sem nós podermos orar por você. Porque às vezes a gente carrega por tanto tempo algumas realidades que nós desconhecemos a natureza delas. E desconhecemos a profundidade que elas nos afetam. Eu mesmo tenho vivido processos de libertações na minha vida. E sou tão grato a Deus. Deus tem renovado a paixão por restauração. Tudo que eu quero ver é pessoas sendo restauradas. E quero estar cada dia mais buscando a face do Senhor para isso. Porque este é o meu chamado, esta é a minha missão. É ver pessoas sendo restauradas. E hoje, aonde tenho ido, eu tenho procurado estar à disposição. Termino com esse testemunho. Ontem mesmo, eu precisava ir num lugar, ontem pela manhã. E eu orei em casa. Eu acordei cansado, porque eu cheguei bem tarde. Chegamos 2:pouca da manhã, até ir dormir. Eu acordei de manhã cedo, 6:pouca da manhã. Eu estava bem cansado. Quando eu fui orar, eu quase não estava conseguindo encontrar a presença de Deus, e tão cansado. Mas eu parei e fixei a minha mente diante do Senhor e comecei então a me render a Ele. E de repente eu estava entrando na presença dEle, comecei a cantar em línguas, adorar o Senhor, e a presença dEle veio. Então, quando eu fui para aquele compromisso, Deus já estava lá. Foi tão lindo o que Deus fez lá.
Eu vejo como Ele quer estar presente na sua vida, querido. Medite bem nesta palavra. Se você teve dificuldade de ouvir tudo que ministrei, separe um tempo na semana e ouça o que trouxemos aqui. Eu vou em outros momentos aprofundar um pouco mais essa ministração. Mas eu quero desejar e orar para que esta semana seja um tempo redentor na tua vida. Um tempo promissor de Deus na tua vida. As coisas sejam diferentes, verdadeiramente, em você e através de você. Amém? Deus está abençoando você. Deus está abençoando você. Deus está abençoando você. Leve a sério isso. Receba isso. Glorifique a Deus por isso. Porque Ele está abençoando você. E esta bênção vai fazer diferença na sua vida esta semana. Essa semana você vai perceber esta bênção de Deus mudando a realidade. O fluir, o fluxo de Deus. O fluxo da vida será maior do que o fluxo da maldição. Amém? Deus abençoe. Vá em paz. Shalom, shalom. Shalom, shalom quer dizer paz perfeita. Nós temos o nosso terceiro irmão que foi batizado, Luiz. No final, Luiz pega comigo aqui o seu certificado. Deus abençoe.